Olá, irmãos. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Evangelho de João. O Evangelho Universal de João, conhecido como Santo Evangelho de João. Os títulos de Jesus no Evangelho de João mostram que Cristo veio do céu. João é o autor do livro de Tem o Seu Nome. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, sócio de Pedro, que trabalhava com pescaria. João era conhecido como discípulo amado, um dos mais chegados de Cristo. O seu nome significa agraciado pelo Senhor, ou Deus é misericordioso. O nome João quer dizer agraciado pelo Senhor, ou Deus é misericordioso. João era conhecido como discípulo que Jesus amava. E Jesus escolheu 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, 3 faziam parte do seu círculo mais íntimo dos discípulos. A gente vê na Bíblia que Pedro, Tiago e João, eles estavam em alguns eventos que outros discípulos não estavam. Entendeu? Pedro, Tiago e João sempre estavam vendo algumas coisas que os outros discípulos não viam. João era reputado como uma das principais colunas da igreja primitiva. João escreveu as 3 epístolas e ainda o Apocalipse. Foi amigo do peito de Jesus. E por João ainda escrever as epístolas, Jesus entregou a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Quando Jesus estava na cruz, boa tarde, irmã Andressa, seja bem-vinda. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu para João cuidar da sua mãe, Maria. Ainda segundo a tradição cristã, entre os 12 apóstolos, João foi o único que morreu de morte natural com quase 100 anos. O resto dos discípulos morreram todos assassinados. A ressurreição de Lázaro, o mais espetacular milagre do ministério de Jesus, é narrado apenas no Evangelho de João. O segredo é que as coisas mais profundas só podem ser vistas por pessoas que têm comunhão mais íntimas com Deus. Aqueles que for mais íntimos com Deus terão mais revelações, terão mais intimidade com Deus. Você tendo mais intimidade com Deus, mais revelação da parte de Deus você vai ter, como João. João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse quando ele estava na ilha de Patmos. Enfim, o Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus. É por isso que é o mais revelador da divindade de Cristo, em conexão com seus nomes e títulos divinos. Nenhum outro evangelho revela tanto títulos de Jesus Cristo como no Evangelho de João. No capítulo 1, ele é o verbo divino. No capítulo 1, versículo 3, ele é o criador de todas as coisas. No capítulo 1, versículo 9, ele é a luz verdadeira. No capítulo 1, versículo 8, ele é o Deus unigênito. No capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,34, ele é o Filho de Deus. Em 1,45, ele é o Messias. Em 1,41, ele é Jesus de Nazaré. 1,49, ele é o Rei de Israel. 1,51, ele é o Filho do Homem. 2, do 1 ao 12, ele é quem transforma a água em vinho. Do 13 ao 21, ele purifica o templo, expulsa os cambistas. Em 3,
Do 1 ao 5, ele é o verdadeiro mestre que ensina os mestres da terra. Quando ele teve o encontro com Nicodemos, que ele disse que era necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Do capítulo 3, do versículo 16 ao 18, ele é o Filho unigênito de Deus. No versículo do capítulo 4, ele é a fonte da água da vida, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, que ele está com seus discípulos vão na cidade comprar comida, e ele fica no poço de Jacó. E lá aparece uma mulher, e Jesus pede para essa mulher água, e essa mulher fica admirada, e fala, mas como você sendo judeu, pede para mim água, que sou mulher e samaritana? Porque além de ser mulher, era desprezada, samaritano, mais desprezado ainda, nem se comunicava com os judeus. Mas Jesus falou, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. E essa mulher começou a se comunicar com Jesus, e ela falou, me dá dessa água da vida. E Jesus falou, chama seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E daí Jesus revelou a vida dela. Verdadeiramente, você teve 4 maridos e agora o que você está não é seu. E ela reconheceu que Jesus era um profeta. E ela falou, nós estamos esperando um Messias. E ela disse, sou eu quem falo com você. Eu sou o Messias. E essa mulher deixou o seu cântaro e foi anunciar à cidade que ela encontrou o Messias, que contou tudo o que tinha acontecido na vida dela. No capítulo 4, no versículo 42, ele é o Salvador do mundo. Capítulo 5, ele é o juiz do vivo e dos mortos. É ele que levanta aquele paralítico que está lá no tanque de Betsaida. Aquele paralítico que estava esperando o movimento das águas, Jesus chegou e levantou aquele homem. Em João 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João 6,48, ele é o pão da vida. Em João 7,37, ele é a água da vida. Em João 8,12, ele é a luz do mundo. Em João 8,31, ele é o libertador de Israel. No capítulo 8 é onde ele ameniza a ira dos judeus contra aquela mulher pecadora que foi pega no ato de adultério. Ali que Jesus disse, trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério e colocaram diante de Jesus. E disse para Jesus, Moisés ordena que as tais pessoas sejam apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus se inclinou e começou a escrever na areia. E depois ele se levantou e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então os opositores daquela mulher, dos mais velhos até os mais novos, foram abandonando as pedras, indo embora, até que ficou só ela e Jesus. E Jesus perguntou para ela, cadê seus adversários? E ela disse, não tem mais ninguém, Senhor. Jesus disse, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Porque Jesus nos livra, mas a gente não pode abusar da liberdade que Cristo nos libertou, dando a ocasião para o pecado. Porque tem momentos que Jesus vai deixar a gente quebrar a cara para a gente ver que com ele não se brinca. Com o pecado não se brinca e com Deus não se brinca. Tá? Ele é o libertador de Israel. No capítulo 9, ele é o restaurador da vista do cego, que ele curou um cego de nascença. No capítulo 10, versículo 7, ele é a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 11, ele é o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele é a ressurreição e a vida, quando ele ressuscita Lázaro no 4º dia. No capítulo 12, no versículo 13, ele é o bendito rei de Israel. No capítulo 13, do 1 ao 25, ele é o grande servo, lavando os pés dos seus discípulos. Em João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o vencedor do mundo. No capítulo 17, ele é o sumo sacerdote intercessor do seu povo.
Em João 18, do 1 ao 27, ele é o mestre traído, negado pelos seus discípulos. Em João 19, do 1 ao 37, ele é o Salvador crucificado. João do 20 a 1 ao 17, ele é o Salvador ressuscitado. Em João 20, 28, ele é o Senhor, Deus. Em João 20, 31, ele é o Cristo. Em João 21, do 1 ao 19, ele é o restaurador dos discípulos arrependidos. Ou seja, Jesus no livro de João, irmãos, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a videira verdadeira, ele é que transforma a água em vinho, é ele que levanta aqueles que estão caídos, é ele que dá vista ao cego, ele é a água da vida, ele é a fonte da água da vida, ele é o bom pastor, ele é aquele que perdoa os pecados. Irmão, Jesus Cristo tem tantos adjetivos no livro de João que fica até difícil você pregar sobre o livro de João. Ele engrandece Jesus Cristo de uma tal maneira que nenhum outro evangelho engrandece Jesus dessa maneira. No evangelho de João nós vemos Jesus como filho de Deus, porque no primeiro capítulo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz não agradou os homens, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o recebeu, ele deu. Boa tarde, irmã. Seja bem-vinda, minha filha. Mas todos quantos o recebeu, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas que nasceram da vontade de Deus. Não, no capítulo 1 ele é o verbo de Deus, irmão. Ele é o logos de Deus. Ele é aquele que determina. Capítulo 1 de João diz assim: no princípio, no Gênesis, era o verbo, o logos, que é Cristo. E Cristo estava com Deus e Cristo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 do capítulo 1 diz que o verbo, que é o logos, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Messias, o Salvador, o Verbo que desceu do céu e veio habitar entre nós. Irmão, Jesus é maravilhoso. Fico com essa mensagem, que Deus abençoe a todos vocês. Eu trouxe um pouquinho sobre o Evangelho de João. Quem não assistiu inteiro, vai estar lá no canal do YouTube, tá? O link tá aí na descrição, na biografia aí. Só clicar aí que você vai sair lá no canal do YouTube lá. Eu tô salvando lá as lives porque tem muita gente perdendo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por se revelar, Senhor, no livro de João como tudo na nossa vida. O Senhor é aquele que é o pão da vida, a água da vida, o Senhor é a fonte da água da vida, é o Senhor que supre as nossas necessidades, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor é o nosso intercessor, nosso consolador, o Senhor é quem envia o Espírito Santo sobre nós. Irmãos, o livro de João traz tanta coisa sobre Cristo que minha mente chega a bugar. Pai eterno, abençoe todos os ouvintes, Pai. Todas as pessoas que ouviram a Tua palavra. A Tua palavra tem poder para transformar, libertar e restaurar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fique com Deus. Amém, irmão Alex Araújo. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique todos com Deus. Amanhã nós estaremos lendo os 7 selos do Apocalipse. Tá bom? Amanhã, à noite, 7 selos do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma série de vídeos com o livro de Apocalipse. Se você não assistiu nenhum dessas lives, tá lá no YouTube. Desde o capítulo 1, nós vai chegar até o capítulo 22.
É entre 7 e 8 horas da noite, irmã. É só você apertar a notificação, ou se você estiver me seguindo, automaticamente vai chegar para você. Mas eu acho que tem que apertar a notificação aí, tá? Quando postar vídeo. Porque tá aparecendo pessoas diferentes. As pessoas que me acompanhavam antes não estão aparecendo mais, não sei. Não sei se é por causa do horário que mudou, porque eu comecei a trabalhar, agora os horários não dá para me fazer no mesmo horário sempre. Eu gostaria de fazer sempre no mesmo horário, mas agora a gente tem que fazer como dá, né? Por isso eu tô salvando no YouTube, para os irmãos que não teve oportunidade de ver, possa ir lá e ver, tá bom? Eu não peço que você me siga, não peço que você me dê nada, peço que você ouça a palavra e siga Jesus, tá bom, irmãos? Fique todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.